Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca para você. O vestibular de verão do Centro Universitário Franciscano se aproxima e com ele é hora de dar aquela revisada no conteúdo. Até lá, professores dão dicas sobre assuntos que podem aparecer na prova do dia 1º de dezembro. A homenagem musical que embalou mais uma celebração aos 60 anos da Unifra e que emocionou o público. No dia do biomédico, estudantes, professores e profissionais trocam experiências sobre os desafios da profissão no Centro Universitário Franciscano. Estamos a uma semana do vestibular de verão 2016 do Centro Universitário Franciscano. Por esse motivo, durante esta semana que antecede ao processo seletivo, o Jornal da Unifra vai trazer dicas como forma de revisão aos vestibulandos que ainda não se prepararam ou que já estão prontos para a prova do dia 1º de dezembro. Nela, haverá 6 questões de língua estrangeira. Para quem optou por espanhol, é hora de aproveitar este presentão do Jornal da Unifra. A prova de espanhol, ela apresenta um texto geralmente grande, um texto com vocabulário que requer a atenção do aluno. Então, a dica mais importante para uma prova de interpretação e compreensão textual é fazer com que esse aluno tenha, primeiro, a leitura do enunciado de todas as questões e, previamente, também a leitura de todas as afirmativas dessas questões, principalmente as de interpretação e compreensão textual. Por quê? A primeira leitura do texto, ela se torna uma leitura mais crítica, uma leitura mais atenta, uma leitura muito mais otimizada. E isso faz com que esse aluno, na hora de olhar novamente as questões, não faça com que ele tenha que voltar várias vezes ao texto. Então isso faz com que ele vá direto à resposta certa e fazendo com que as incorretas se tornem descartadas. Lembrando que o aluno não precisa ler o texto em português. Faça a leitura em espanhol. A tradução não ajuda nessa compreensão. Aquelas palavras que você com certeza vai encontrar numa das questões com relação ao vocabulário, é uma questão que precisa usar a palavra dedução. Então você deduz conforme o contexto apresentado. O texto irá ajudá-lo. Acentuação, nós temos as agudas, as graves, as esdrúxulas, as sobresdrúxulas e nós temos aí também o hiato que entra no meio das regras de acentuação. Vocês não podem esquecer que a aguda é a última sílaba tônica, a grave é a penúltima, a esdrúxula é a antepenúltima, a sobresdrúxula, a sílaba tônica está antes da antepenúltima e o hiato que aparece no meio para confundi-los é sempre uma vogal forte e uma fraca ou o contrário, uma fraca e uma forte, mas sempre a fraca levando acento. Lembrando que as fortes são A, E, O e as fracas são I, U. As palavras heterotônicas são aquelas palavras que possuem a tonicidade diferente em relação ao português. Não entra conhecimento de regra de acentuação. É simplesmente uma palavra semelhante ou igual em português, mas que tem a sílaba tônica diferente. Por exemplo, álcool, em português, álcool. Alguém, alguém. Academia, academia, democracia, democracia, demócrata, democrata. Então nós temos palavras que têm a sílaba tônica diferente e precisam de ser reestruturadas aí. O aluno precisa lembrar que os pronomes são pronomes pessoais e complementos em espanhol. Então, por que complementos? Porque são complementos diretos ou indiretos. Quais são os principais complementos diretos? Lo, los, lá e las, referindo-se a algo masculino, singular e plural, feminino, singular e plural. E o le, esses lo, lá, los e las referem-se a coisas e pessoas, e o le e o les referem-se a pessoas ou animais. Então, buscar ler atentamente o texto para buscar o seu referencial, sempre lendo nas linhas que antecedem onde o pronome se encontra. As conjunções mais importantes são as adversativas, sin embargo, pero e no obstante, essas três são sinônimas, mas e sino também são sinônimas. O fato de elas serem adversativas e expressarem oposição não quer dizer que todas substituam umas às outras no contexto.
Sino só pode ser substituída por mas, e a particularidade do sino é ser introduzida por uma negação. Não são demócratas, sino republicanos. Sin embargo, se traduz como no entanto, entretanto, e é uma das conjunções mais importantes, e a melhor substituta delas é no obstante ou pero. As copulativas, que expressam copulação ou adição, a mais importante das copulativas é o Y. Quando é que eu uso a conjunção Y, o Y? Quando eu não tenho uma palavra que comece com I ou HI. Se eu tiver uma palavra que tenha essas iniciais, eu troco esse Y por E. As disjuntivas, a mais importante, O. E quando é que eu troco o O por U? Quando a palavra começa com O ou HO. Então, elas expressam a alternância. Outro grupo importante são as temporais. Nós temos mientras, que nós traduzimos como enquanto. Nós temos mientras tanto e entretanto, que acaba sendo um pega-ratão, porque ela não é adversativa, ela é temporal. E essas três expressam simultaneidade. Outra que acaba sendo um pega-ratão também, enquanto, que o aluno vai imaginar, se ele não tiver conhecimento, que seja enquanto, e não é. É quando, sua melhor substituta. O aluno não pode esquecer que todo e qualquer tempo composto, principalmente esse, é formado através do verbo haber mais o verbo principal no particípio. Lembrando que tempo composto, o verbo haber, que é um auxiliar, ele vai vir conjugado. Então, nós temos o principal, que é o pretérito perfeito, e a informação mais importante dele é com relação à sua substituição dentro do contexto. Por exemplo, Aline ha trabalhado bastante. Eu tenho uma forma de traduzi-lo literalmente, que é Aline tem trabalhado. Mas, se a Aline acabou de entrar em férias, eu não vou traduzi-lo mais dessa maneira, eu vou traduzi-lo como Aline trabalhou bastante. Ou seja, esse tempo composto ele é substituto em espanhol também desse tempo simples, o qual nós podemos atribuir a tradução. Então, eu tenho ha trabalhado, pode ser substituído sem alteração de sentido por trabajou. E em português também, tem trabalhado ou trabalhou. Ainda nesta edição do Jornal da Unifra, você confere mais dicas de outra disciplina que será cobrada no vestibular de verão do Centro Universitário Franciscano. No sábado, o Centro Universitário Franciscano recebeu o segundo encontro de corais de Santa Maria. A atividade encerrou as comemorações em alusão aos 60 anos da instituição, marca alcançada agora em 2015. Difícil descrever a beleza do som durante as apresentações. Ao todo, 7 corais, 6 do Rio Grande do Sul e 1 de Santa Catarina, apresentaram durante aproximadamente 2 horas e meia canções nacionais e internacionais dos mais variados estilos, adaptados para o canto lírico. No momento em que todos se apresentam, cada um na sua qualificação, cada um no seu gosto, eu acho que torna a voz, só o trabalho da voz, torna tudo bonito. Além de realizar o Encontro dos Músicos, a PUSM homenageou o Centro Universitário Franciscano pelas 6 décadas de história no ensino superior de Santa Maria. O ano passado já fizemos um encontro, que foi o primeiro encontro, e esse ano, como os 60 anos da Unifra veio a calhar, convidamos a Unifra nesse projeto e ela aceitou, né? E estamos aqui hoje com 7 coros, com coros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o coro da Tramontina, com o coro de Cachoeira, o Se Falar, né? São coros que estão vindo, estamos recepcionando e esperamos que isso aqui se perpetue. É também um momento de abertura das festas natalinas, mas assim, sobretudo o encerramento também dos 60 anos, desse ano comemorativo do Centro Universitário Franciscano, e também um momento cultural, de alegria, de comemoração, enfim, de festividade. Uma noite que reuniu a beleza das vozes, misturadas com a magia do canto dos músicos e o encanto do público. A música, ela
traz assim a reflexão, também o encontro, como diz o próprio evento, mas não apenas a questão do encontro, ela traz também um momento de renovação. E penso que abrindo esse período natalino, que eu quero retornar a isto, assim que o nosso coração se volte muito pela petição do amor e da paz, da fraternidade. Se você gostou de ver ou ouvir essas músicas, não pode perder o Universo Unifra desta segunda-feira. A partir das 7h30, o programa vai ao ar e mostra alguns trechos das apresentações dos corais que estiveram no encontro do último sábado. A seguir, a atividade que comemorou o Dia do Biomédico. O Jornal da Unifra volta em 1 minuto. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Na última sexta-feira, 20 de novembro, o curso de Biomedicina do Centro Universitário Franciscano promoveu uma atividade para comemorar o Dia do Biomédico. Estudantes, professores e profissionais da área estiveram reunidos para celebrar a data, além de trocar experiências sobre a profissão. No Salão Azul do Conjunto 1, a música deu início às atividades em comemoração ao Dia do Biomédico. O professor do curso de Biomedicina, Ruander, e a biomédica Kátia, que atua no Laboratório de Análises Clínicas da instituição, foram os intérpretes de canções nacionais e internacionais, especialmente escolhidas para a data. Depois do momento cultural, foi a vez de falar sobre um dos assuntos que fazem parte da rotina de trabalho de um biomédico. A palestra com o tema Biologia Molecular e Extração de Ácidos Nucleicos, uma breve viagem ao mundo das moléculas, foi ministrada pela bióloga Natália Dor, de São Leopoldo. A parte principal mesmo foi de extração de ácidos nucleicos a partir de amostras diversas que os biomédicos têm bastante contato, num laboratório de análises clínicas principalmente, né? Os testes que se fazem com esse material hoje em dia são muito avançados e precisam que essas moléculas estejam mais limpas e puras possível. Então, os principais avanços são justamente nisso, de hoje em dia se consegue fazer extração muito rápido, ter um material excelente para fazer diversos testes depois que os biomédicos fazem rotineiramente, né? A segunda palestra abordou a atuação do biomédico na área forense. A biomédica Karina Funabashi, de São Paulo, falou sobre os diferentes segmentos em que o profissional pode estar inserido na perícia criminal. Pode atuar na biologia molecular, na toxicologia, na balística, na bioquímica. São diversas áreas que ele pode entrar. São diferentes tipos de amostras que o biomédico pode encontrar. Por exemplo, amostras de crimes sexuais, manchas de sangue em roupa, né? Então ele precisa selecionar bem as amostras que ele precisa para poder fazer o perfil do indivíduo. E por último, ter uma interpretação fidedigna dos resultados para também soltar um laudo que incrimine ou que libere uma pessoa, né? A programação do Dia do Biomédico teve o objetivo de proporcionar não só um momento de confraternização, como também de novos aprendizados para os acadêmicos.
A gente quer proporcionar para os acadêmicos do curso de biomedicina um contato com os egressos, então os profissionais que já estão no mercado, para que eles possam ter uma troca de conhecimento com quem há pouco foi aluno e também com profissionais que já estão há mais tempo no mercado, no caso duas palestrantes. São áreas, são eixos temáticos da formação do nosso aluno, né? Eles têm aqui um estágio curricular de 500 horas em biologia molecular e são temas muito relevantes que se baseiam na pesquisa do DNA, né, para poder fazer identificação humana ou fazer muitas vezes diagnósticos de infecções. Muito importante, porque eu acho que a biologia molecular está crescendo cada vez mais. É através dela que a gente consegue vários diagnósticos. E a perícia criminal também, que para mim é muito importante, porque eu pretendo seguir essa área. Uma boa forma de comemorar o Dia do Biomédico. Trocando experiência é uma ótima forma. É assim que a gente consegue conhecimento, né? Legal. Olha, 8 da noite é hora da gente conferir na Rádio Web Unifra o programa Informação. O Pedro Correia, quem apresenta a atração jornalística, antecipa pra gente aqui no Jornal da Unifra os destaques da edição deste início de semana. Olá, Pedro. Olá, Jerita, tudo bem? Um dos destaques da Informação desta segunda-feira é o Grenal que aconteceu neste domingo aqui em Porto Alegre. Também vamos falar sobre um protesto que aconteceu na região de Boca do Monte, aqui em Santa Maria. Os moradores protestaram por melhores condições nas estradas. E ainda a previsão do tempo para esta semana aqui na região central do estado. Essas outras notícias você acompanha a partir das 8 horas da noite no programa Informação, que vai ao ar pela Rádio Web Unifra, no site radiounifra.org. Um abraço, Jareta! Um abraço, Pedro. Bom programa para você. A seguir tem mais dicas para a prova do vestibular de verão da Unifra. Antes você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira. Há 60 anos, o Centro Universitário Franciscano foi a instituição pioneira a implementar o ensino superior em Santa Maria e na região central do estado, com as licenciaturas e a formação de enfermeiros. Hoje, oferece 33 cursos de graduação, além dos cursos de especialização, mestrado e doutorado, se tornando referência na formação de profissionais de qualidade para o mercado de trabalho, transformando sonhos em oportunidade. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. No próximo dia 1º de dezembro, terça-feira da semana que vem, mais de 4.000 estudantes vão encarar o vestibular de verão 2016 do Centro Universitário Franciscano. Entre as 65 questões de múltipla escolha que eles terão de responder, 5 serão de filosofia. Então, o Jornal da Unifra traz agora dicas para você ampliar o conhecimento ou reforçar ele até o dia da prova sobre esta disciplina. Nós temos dois tipos básicos de argumento ou de raciocínio. O primeiro tipo é o tipo indutivo. Você parte de um evento particular e o generaliza produzindo um gênero hipotético. Por exemplo, vários fatos que se repetem. Encontro uma vaca pintada, de repente eu encontro uma outra vaca pintada e tendo a generalizar. Todas as vacas são pintadas. Na verdade, se eu encontrar uma hipótese, um fato que falseia essa hipótese, elimina o argumento. Então, generalização, indutivo, particular para o geral. Na sequência, nós temos o dedutivo, do geral para o particular. Parto de um conceito, analiso o conceito e defino ele por via analítica. No caso dos signos, nós temos 3 tipos de signos básicos. O ícone, baseado em semelhança, uma árvore em miniatura representa a árvore. Nós temos o índice, causa e efeito, se encontrar uma pegada na praia, designa a ação de um pé que passou por ali. E o símbolo, que é baseado em convenção e abstração. E, por fim, os juízos podem ser de fato ou de valor. Os juízos de valor trabalham com um dever ser, um modelo de fins, e o juízo de fato descreve a realidade pontualmente. O juízo pode ser analítico, baseado em definições, ou sintético, baseado em informações agregadas.
antropologia filosófica trata do problema da natureza humana. Une, em termos de filosofia, o que chamamos de ontologia, teoria geral da realidade, e psicologia, teoria da alma ou constituição humana, sua mente ou essência. A antropologia pode ser trabalhada no viés biológico ou mundano, pensar a evolução humana a nível material, sociológico, as estruturas externas sociais condicionando o comportamento humano, psicologia, que trata da natureza interna, e teologia, dimensão religiosa. A filosofia trabalha no cruzamento das três, tentando agregar o problema do valor da vida humana, do que nos define como ser humano e consequências éticas ou políticas dessas definições. Basicamente, nós temos três modelos clássicos. O modelo aristotélico, também chamado teleologia ou finalismo, que diz que todo ser humano aspira por natureza ao seu fim último, que é o bem na forma da felicidade, autorrealização, individualmente, socialmente, a ideia de bem-estar social ou justiça. Do ponto de vista da segunda estrutura de correntes e de proposições éticas, temos a chamada deontologia. Immanuel Kant traduz uma ética dos deveres, é uma ética formal, baseada sobretudo na ideia de obrigação universalizável. Age de tal maneira que a sua máxima de ação possa ser transformada em regra universal, o imperativo categórico. E por fim, o utilitarismo, estruturado na teoria do John Stuart Mill e Jeremy Bentham, diz que nós devemos analisar as consequências a longo prazo e o máximo bem-estar para todos. O que é útil para a maioria, durante mais tempo, estabelece o ético. O problema da origem coloca duas teorias básicas. A teoria aristotélica, chamada justnaturalismo, que nós temos uma disposição natural a nos tornarmos sociáveis. O homem é animal político por natureza, diria Aristóteles. Outros teóricos, a partir do século XV e XVI, colocaram uma posição diferente. E no século XVII, Jean-Jacques Rousseau coloca a teoria contratualista. Existe um marco que separa o estado natural do político. Há um contrato, um acordo entre indivíduos criando a convenção do Estado. Assim sendo, nós podemos pensar o Estado como estruturado por convenção. Montesquieu, na sequência, diz que, para evitar a absolutização do poder, a tirania, devo quebrar os poderes absolutos em três instâncias: legislativo, judiciário e executivo. Fazer as leis, julgar as leis e agir de acordo com a ordem convencional. Conhecer, ou seja, determinar um objeto pela atitude de um sujeito ou determinar o que é, de fato, a nossa descrição da realidade, põe um problema muito antigo. Em Platão, há uma definição básica de conhecimento, chamado crença verdadeira justificada. Todo conhecimento é uma atitude em relação à realidade, implica justificar perante os outros que a nossa crença na realidade é válida e encontrar um fato comprobatório disso. Então eu tenho que crer, justificar, argumentando e encontrar uma prova de algum nível. Isso implica determinar a origem do conhecimento. Uma corrente que surge na modernidade, chamada racionalismo, diz que a razão, a disposição do sujeito, organiza o conhecimento e é determinante. Outra corrente, chamada empirismo, diz que a experiência, o modo como o objeto nos afeta, é mais determinante. A diferença entre racionalismo e empirismo é o seguinte: no racionalismo, o sujeito afeta o objeto de conhecimento. No empirismo, o objeto afeta o sujeito. Após o Jornal da Unifra, você está convidado a seguir acompanhando a nossa programação. Vem aí o Saúde em Foco com a Tamires Rosa e também em clima de vestibular de verão 2016 do Centro Universitário Franciscano. Agora eu quero saber dela e do Patrese Lenhart o que eles prepararam para a gente ver daqui a pouquinho, Tamires. Olá, Jareta! O Saúde em Foco dessa semana vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre tensão e ansiedade na hora do vestibular e trazer dicas para os vestibulandos que estão se preparando para fazer as provas. Acompanhe o Saúde em Foco, que vai ao ar às 19 horas aqui no canal 15 da NET. Eu espero vocês. Até logo mais. Tchau, tchau. Tchau, Tamires. Bom programa. O Jornal da Unifra vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Aproveite e acessa lá. Um grande abraço a todos e até mais.